Olá, gente! Tô eu aqui para mais um relato espiritual. Hoje eu vou fazer o relato número 2. Vou falar sobre a experiência que eu tive de contato com a minha avó que desencarnou depois do desencarne dela. Tive uma experiência muito interessante com ela lá no plano astral e eu acho que vale a pena compartilhar. Então assim, gente, não vou mais seguir ordem de falar só o que eu tô experienciando ou o que tá acontecendo agora. Eu vou retomar, gente, porque tem muita coisa que já aconteceu. Tem muito relato antigo que eu preciso compartilhar, né? É muita coisa, muita informação. Então, gente, o que acontece? Qual foi o ano? Perdida nos anos. Se eu não me engano, foi no ano de 2013. O ano de 2013... a minha avó, chama Deolinda, ela tava na época com 83 para 84 anos. Ela era uma senhora bem ativa, assim, sabe? Tinha uma coisinha ou outra, mas nada muito sério. E eu lembro que teve um tempo que ela começou a ter uma resistência, uma amargura muito forte. E ela começou a falar muito sobre a questão da morte. Ela chorava, ela falava que ela ainda não estava pronta e preparada para ir. E eu vou falar para vocês, gente, essa minha avó, ela era muito médium, assim, desenvolvida mesmo, bastante habilidades mediúnicas, psíquicas, sabe? Ela era média de incorporação, pra vocês terem uma ideia. Então isso é um próximo relato, eu vou contar outro relato em relação a isso. E eu sinto, porque eu também sentia, que ela tava percebendo e se conectando com essa ideia do fim de ciclo dela, né? E ela tava meio revoltada, ela não tava muito satisfeita não, ela não queria ir. Ela tava meio resistente a isso. E nos últimos dias, eu morava numa casa, tinha um vizinho, ela morava noutra casa. A gente era vizinha mesmo, assim, sabe? Ela morava bem perto pra facilitar a dinâmica, ficar por perto. E eu lembro que no fim dos dias, assim, ela tava muito brava, muito mal-humorada, não tava querendo, tava muito contrariada. Meu pai e meu tio, que eram filho dela, eles queriam colocar cuidadora pra auxiliar, ela não tava aceitando. Sabe esse tipo de coisa, né? Ela, literalmente, ela não aceitava, ela não se aceitava na velhice, vamos chamar assim, né? E aí eu lembro que foi num domingo, eu lembro que eu tava em casa. Aí à tarde eu fui, porque meu pai tava construindo uma outra casa, e eu fui ver essa outra casa e passei na frente da casa dela, gente. E aí eu lembro claramente de ver ela sentada na cadeira, do jeito que ela fazia sempre, era muito característico dela isso. Ela sentada na cadeira e ela tava muito brava. Aí eu lembro que eu fui em direção pra dar um beijo nela. Eu pensei na minha cabeça, eu não falei nada pra ninguém. Eu falei, eu vou dar um beijo ali na avó. A hora que eu comecei a ir em direção a ela, eu lembro que eu olhei, ela tava muito brava, ela me expeliu. Ela praticamente meio que me expulsou. E a gente sempre foi, eu e ela, a gente sempre conversou muito na nossa mente. A gente sempre usou muita telepatia, gente. A gente conversava de mente pra mente. Com as minhas duas vós eu faço isso. Com a minha avó que ainda é encarnada e com essa avó na época... Eu também fazia muito isso. Então eu lembro que eu cheguei perto dela, a hora que eu olhei assim, ela meio que expeliu. Ela, não quero saber. Eu falei, quer saber? Tá brava, então não vou te dar beijo, não vou dar nada, não vou nem falar oi. E continuei, ignorei, não falei com a minha avó e deixei quieto. Aí eu lembro que no outro dia foi segunda-feira. Eu fui trabalhar na época, ainda trabalhava na área convencional, né, gente? Não era da área da espiritualidade ainda. Aí eu lembro que o dia inteiro eu pensei nela, eu sinto que eu meio que, da forma que eu consegui na época, eu tratei muito o campo dela, eu ajudei, eu cuidei muito da energia dela. Porque eu lembro que em mente eu fiquei conversando e revivendo coisas e vendo coisas o dia inteiro com essa minha avó, gente. E o dia tava estranho, ele tava um dia, eu falo, é bizarro, a gente que é médium, né, paranormal, a gente tem umas percepções, assim, energéticas do dia que é muito louco. Então eu falo que é o dia de morte. Tem dia, gente, que eu sinto, que eu sei que é o dia de morte. Que alguém próximo a mim, ou que eu tenho algum tipo de ligação, vai morrer. É fato, eu sei, entendeu? E aquele dia eu tinha certeza. Eu falava, cara, é hoje que minha avó vai morrer, hoje ela vai partir. E eu fiquei o dia inteiro, até com a pessoa que trabalhava comigo, eu falei muito da minha avó, contei história, falei muito dela. E foi meio que como se fosse um movimento de preparação mesmo. E aí eu lembro que eu fui pra casa, eu ainda morava com os meus pais, eu não era casada. E foi muito engraçado, porque aquele dia todo mundo que tinha que ter falado com a minha avó não foi. A vizinha que era pra ter falado com ela não foi. A minha outra avó que era pra ter ido falar com ela não foi. Meu pai não foi, eu não fui, ninguém foi. Foi um dia inteiro que ninguém teve contato com essa avó. E aí eu lembro que deu umas 9, 9:30 da noite mais ou menos, a vizinha da frente catou e chamou meu pai.
falou pro meu pai, o Kita, tá muito estranho, a casa da tua mãe ainda tá inteira apagada, com janela aberta, tá esquisito, não tô vendo o movimento dela lá. Na hora, meu pai levantou e correu. Aí eu sei que eu fui correndo atrás dele, porque eu sabia. Eu falei, cara, ele vai encontrar minha avó desencarnada. Aí a gente saiu correndo, entrou na casa dela. Ela realmente estava caída no chão, já desencarnada há um certo tempo. Segundo o médico, uma média de umas 4h30, 5 horas da tarde que ela faleceu. Foi, gente, extremamente súbito. Ela tava ainda, porque tinha metade do café, pão dela na mesa, e ela tinha ido no banheiro. Ela tava voltando do banheiro, ela caiu nesse meio do caminho. O médico disse que, provavelmente foi algo assim, totalmente pá, entendeu? Ela foi mesmo, muito rápido. E aí eu lembro que foi toda essa dinâmica, aquele choque e tudo mais. E eu fiquei bem até, gente, porque eu sabia, era uma coisa que eu já tava me preparando, ela já tava falando sobre isso. Eu ajudei ela nesse movimento o dia inteiro, eu fiquei em conexão, telepática com ela, entende? E eu sei que fizemos todo o processo e tal, ela desencarnou. Aí eu lembro que mais ou menos uns 4 meses, 5 meses depois, eu fui morar com o meu hoje marido, né? A gente foi morar junto. Então ela morreu meio próximo até do fim do ano e a gente foi morar junto logo no início do ano. A gente foi morar junto em uma outra casa, nossa, tudo mais. Aí eu lembro, gente, que teve um dia que foi igual. Eu comecei a pensar nela, ela começou a vir muito dentro da minha mente, conversar comigo, do tipo assim, ó, sem brincadeira, não tô brincando, gente. Ela falava pra mim, nossa, Natália, agora eu tô mais leve. Por quê? Por exemplo, no dia do enterro dela mesmo, no velório dela, cara, ela tava desfigurada, assim, no sentido de... Ela tava brava, ela tava mal-humorada, eu olhava pra ela, eu só enxergava ela toda cinza, sabe, carrancuda. Ela tava muito brava, muito contrariada, muito negando mesmo tudo aquilo. Então pra mim, ela partiu muito nessa energia da braveza, da resistência, da não aceitação, vocês entendem? Aí eu lembro que ela começou a vir até mim, depois de mais ou menos uma média de uns 4, 5 meses. E aí eu lembro que ela falava comigo, ela falava, agora eu tô melhor. Agora eu tô bem. E aí eu sentia, gente, a energia dela diferente. Aí um dia à tarde eu tava em casa, cara, do nada me viu um negócio, falei, eu preciso deitar. Aí eu deitei no sofá, eu deitei e eu não dormi, gente, eu apaguei, eu projetei. Então eu catei, do jeito que eu deitei, eu fui. Eu fiz uma projeção mesmo. E fui pro plano espiritual, porque, gente, aí nessa época eu já tava fazendo muitos tratamentos, eu já tava entrando na área energética, entrando nessa área da espiritualidade, só não trabalhava totalmente com isso ainda, mas eu já tinha muita consciência de tudo. E eu já fazia projeções totalmente conscientes, lúcidas, eu sabia o que eu fazia, né? Aí me veio assim, ó, vem me visitar. Algo assim, sabe? Aí eu falei, quer saber? Vou. Aí eu deitei, gente, eu lembro que eu fechei os olhos, eu já projetei, fui pro plano astral. Aí eu lembro que eu cheguei num lugar, cara, era muito lindo, gente. Era um campo, cheio de mato, assim, era muito mato. E eu lembro que lá no fundo eu vi uma casinha, muito longe. Aí eu senti, eu falei, eu vou andar até lá. Aí comecei a andar, andei. Aí cheguei nas escadas dessa casa, a hora que eu olhei, eu vi minha avó. Ela sentada na cadeira, como ela sempre fazia, bem no perfil dela. Ela tava exatamente do mesmo jeito que ela tava naquele dia que eu não falei o tchau pra ela, né? Mas ela tava totalmente diferente, sentada e tal. Aí eu comecei a subir as escadas. Aí eu olhei e falei, nossa, vó, é você que me chamou, né? Aí ela deu uma gargalhada do jeito que ela era, porque ela era muito assim, sabe? Ativa, viva. Aí eu lembro que ela deu risada, ela deu uma risada bem gostosa, falou, Tatu, porque ela me chamava, ela e meu tio são os únicos do mundo, eles me chamavam de Tatu. Até hoje meu tio me chama e ela me chamava sempre de Tatu. Ela olhou pra mim e falou, Tatu, eu precisava vir falar com você, agora eu tô pronta. Aí eu lembro de eu terminar de subir as escadas e parar na frente dela. Eu falei, nossa, avó, que bom te ver, tô feliz, né? O que você tá fazendo aqui? Daí eu perguntei de novo. Ela olhou bem pra mim, deu uma risada e falou, eu vim te dar aquele beijo. Aí eu parei, eu lembrei, eu falei, cara, você lembra que na última vez que a gente se viu e eu tava viva ainda, que a gente se viu e eu tava encarnada? Você lembra que você me viu e aí você falou, quer saber, tá brava, não vou te dar um beijo então, deixa quieto. E eu também mandei você sair, não quis te dar aquele beijo? Na época eu não tava pronta. Mas agora eu vim, porque eu precisava te dar esse beijo. Eu precisava dar esse beijo em você. Aí eu lembro que eu dei foi um alívio. Aí eu lembro que eu fui, abracei minha avó, dei um beijo nela mesmo, sabe? Aí eu falei, nossa, avó, que bom, eu fico muito feliz, porque eu senti falta, eu precisava desse beijo, eu precisava desse, sei lá, desse tchau, né? Dessa finalização de alguma forma.
Aí eu perguntei pra ela, questionei algumas coisas. Aí eu perguntei, falei, vó, como que você tá se sentindo agora, né? Como que você tá aqui no plano espiritual? Como tá sendo pra você isso tudo aqui, depois desses meses do seu desencarno? Ela, é? Perguntei também. Já faz meses que eu desencarnei? Falei, é, vó, você não... Aí ela deu uma risada, falou, é verdade, você esquece que aqui nesse lugar do pós-vida aqui, nesse plano espiritual aqui, a gente não tem noção de tempo. Então aqui é totalmente diferente. Eu falei, engraçado, porque a sensação que eu tenho é que eu tô aqui há só 3 dias. Eu falei, ai, que demais, cara. Falei, nossa, vó, que louco, né? Falei, não, mas já tá aqui há 3, acho que ia fazer 5 meses já. Falei, já faz uns 5 meses que você tá aqui. Falei, mas como que você tá se sentindo agora? Aí minha avó, não, tô super mais leve. Falei, você tava brava, né? Ela infelizmente, apesar de eu ter total consciência, de eu saber de tudo, na hora que chegou a minha vez de partir, daquela minha experiência como Deolinda, né? Ela falou, fiquei muito brava, eu fiquei revoltada, eu achei que não era justo, eu achei que eu ainda tinha coisa pra fazer na Terra. Ela falou, mas aí que tá. As coisas que eu me propus a fazer, eu fiz. Eu tava querendo ficar mais por resistência, não por proposta da minha alma em estar encarnada. Eu escolhi. Ela falou, eu escolhi ser resistente, eu escolhi não querer ajuda, eu escolhi ser mais, vamos assim, cabeça dura e ranzinza, em vez de me deixar ser ajudada. Entende? Ela falou, tá tudo certo, hoje eu consigo ver isso, porque eu tinha essa consciência, agora eu só tô retomando. Nossa, avó, fiquei muito feliz. Muito feliz. Eu tô muito assim, né? Ela, que bom. Eu falei, e agora, vó? Já posso ir embora? Você acha que eu já vou embora? Aí ela deu uma risada, falou, não, quer saber? Vamos aproveitar que você tá aqui, que eu tenho muita coisa ainda pra te falar, muita coisa pra te ensinar. Cara, daí eu juro pra vocês, na época, eu acho que eu ainda não tinha muita maturidade consciencial, assim, não tinha muita consciência pra isso. Então eu não lembro de muita coisa que ela falou. Mas eu sei que ela me falou, me trouxe muita coisa, muita clareza e visão, que eu sinto que eu vou acessar ainda, sabe? E aí depois ela falou, quer saber? A família tá toda aqui. Vamos aproveitar e almoçar junto? Porque, cara, a gente é de origem, assim, nessa existência, nesse sistema nosso aqui, a gente é de origem italiana, né? Então sempre foi essa coisa da junção, de comida, de celebrar, de querer estar junto, gente, na mesa. Era um prazer imenso da nossa família se reunir na mesa, sentar, comer juntos. Você tá entendendo? Aí eu falei, que delícia, vó, fechou. Aí eu lembro que ela levantou, a gente foi junto dela, tava linda de novo, gente, lourona, ela sempre foi uma loira dos olhos azul, dos cabelos cacheados, assim, ó. Então ela tava linda, ela tava ela de novo, sabe? A energia da minha avó ativa de novo. Aí ela, vamos ali. Aí eu lembro de olhar assim, ó, a gente pensa numa mesa gigantesca. Ela falou, senta aqui, vamos ficar todo mundo junto, as pessoas querem te ver, tá todo mundo com saudade, quer conversar, aproveitar um pouquinho você aqui. Falei, tá bom. Aí minha avó sentou, eu sentei. Gente, eu lembro que eu olhava nessa mesa, eu me sentia muito em casa, era muito, muito familiar. Mas eu olhava, conscientemente eu não conhecia ninguém, eu não reconhecia ninguém, eu não sabia quem era ninguém. Mas era família, sabe assim? E eu lembro que eu conversava com todo mundo, eles perguntavam. E tipo assim, foi muito delicioso. A gente comeu muito comida italiana, massa, assim, eu lembro disso. E todo mundo conversou e riu e sei lá o quê. E aí um desses parentes, desses seres que tava lá, virou e falou assim pra mim, fala com teu pai, porque foi a minha avó, a mãe do meu pai, né, que desencarnou mesmo, é essa avó. Fala com teu pai, conta pra ele o que aconteceu, você vai ver que vai ser legal. Falei, beleza, né? Aí eu lembro que eu voltei pro corpo. Cara, juro pra você, no relógio tinha passado 15 minutos, 20 minutos. Foi assim, parecia que lá eu fiquei horas, sem brincadeira, eu devo ter ficado umas 5 horas lá, conversando com a minha avó e fazendo todo esse movimento com as pessoas. Lá foi umas 5 horas, aqui foi 15 minutos. Gente, pra vocês terem ideia da relatividade e da desconexão do tempo, como o tempo realmente não existe, é totalmente diferente, né? Daqui, da matéria pro plano astral. E aí eu lembro que eles conversaram muito comigo, falaram muita coisa, aí um deles falou, fala com teu pai, conta, vai lá contar pro teu pai. E eu lembro que aquele dia eu catei o carro e fui pra casa dos meus pais. Aí eu jantei lá com eles e tudo mais, eu comecei a contar, falei, pai, você não acredita, eu vi a avó. E ele sabia que minha avó era super médium, minha avó era toda conectada com a espiritualidade. Nunca foi um mistério isso pra família, né? Aí meu pai falou, que legal, me conta. Eu contei tudo pro meu pai, pra minha mãe e tudo mais, contei, falei que foi muito legal. Aí meu pai falou, cara, tive uma ideia. Aí eu lembro que ele tava com um monte de álbuns e coisas da minha avó e o que ele também tinha. E a gente começou a ver álbum e coisa de família, gente. Aí ele começou a me mostrar. Eu comecei a ver, tal, não sei o que, daí eu comecei.
Tipo, colocar mesmo, marcar. Falar, ó, eu vi essa pessoa, vi essa, vi essa, vi essa, vi essa daqui, vi essa. Comecei a identificar todo mundo que tava naqueles álbuns, nos retratos, nas fotos de família. Comecei a identificar cada um que eu vi aonde, gente, lá no plano astral. Que eu vi sentado nessa mesa comigo e com a minha avó, né? Que conversou comigo e tudo mais. E principalmente a pessoa... Olha, agora que eu lembrei, cara, tive esse insight. Eu vi a senhorinha que falou pra mim, que me pediu pra eu mandar beijo e abraço e tudo mais pro meu pai, e que pediu pra eu contar isso pra ele, que ia fazer sentido pra ele. Eu vi essa senhorinha. Aí na hora que eu identifiquei ela, eu falei, pai, foi ela que pediu pra eu te contar. E te mandou um beijo, falou que tava com saudade. Aí meu pai olhou pra mim muito chocado e falou, Natália, essa é a minha madrinha de batismo. Então era uma pessoa que foi muito importante na vida do meu pai, assim. É uma segunda mãe, uma terceira, na verdade, mãe dele. Porque tinha a mãe dele, a avó dele, que eram muito importantes. E essa madrinha, que gostou muito dele, que teve uma conexão muito forte com ele, sabe? Desde bebê. Então eu vi essa madrinha. Foi ela que pediu pra eu contar pra ele, porque ia fazer sentido. A hora que eu terminei de identificar todo mundo, meu pai falou, tá, identificou? É isso aí? Todos esses são quem você viu? Falei, sim, pai, por quê? Ele olhou pra minha cara, todos desencarnados. Então, gente, eu basicamente estive no plano astral com toda a linhagem desse meu sistema de família, dessa minha experiência Natália. Eu estive com todos esses seres que fizeram parte desse sistema no plano astral, que estão todos desencarnados, entende? Cara, então foi muito lindo. Pensa numa experiência espiritual assim, ó, muito, muito linda. Pra mim foi uma libertação muito forte, foi uma cura da minha ancestralidade, uma cura de coisas internas, uma cura até de uma relação que tinha sido meio estranha com a minha avó até então. Parece que, tipo assim, eu consegui ter uma conexão tão absoluta com a minha avó e tão ampla depois do desencarne dela. Parece que depois, nessa experiência pós-vida, foi que de fato eu me conectei realmente com a minha avó. Que eu enxerguei a essência e a energia dela de fato como é, sabe? Então assim, gente, foi muito lindo, foi muito legal, muito transformador. E mais uma vez para mostrar para vocês o quanta experiência, quanta coisa a gente tem, quanta gente aí já deve ter sonhado, ou já deve ter tido algo parecido assim com algum ente muito maravilhoso, querido, que partiu, e às vezes acha que é só um sonho, ou que é só alguma coisa, ou é porque eu tô com saudade. Não, gente, às vezes é uma experiência real. Às vezes você teve essa oportunidade, essa condição de se projetar, ir até lá, até o plano astral e ter esse contato real com essa alma, com esse ser. Então presta atenção, o que você teve aí de informação? Qual movimento você fez? Às vezes você conseguiu curar feridas, curar algo nessa relação tão profundo, e às vezes acha que não, porque acha que é só um sonho. Às vezes não é só um sonho, entende? Então, gente, me conta, compartilha comigo, você já teve alguma experiência desse tipo? Você já viu algum ente querido, maravilhoso aí seu? Ou até alguém que você tinha muita encrenca, minha avó, vou falar uma verdade pra vocês, eu tinha mais rixa e desentendimento com ela do que me entendia. A gente tinha uma relação muito mais de treta e briga e desentendimento do que de amor e troca, viu? Vou falar bem a verdade pra vocês. E você vê, é isso aí, gente. Tudo no fim das contas tem um propósito. Então esse é meu relato. Espero que vocês tenham gostado. E me conte o seu, que eu quero saber a tua experiência em relação a isso também. Combinado? Grande beijo, fica aqui meu segundo relato. E até logo. Volto em breve.